Olá pessoal, vamos conversar hoje um pouquinho sobre o uso da vírgula, não é? Na hora de escrever a redação, você precisa ter sempre muito cuidado com o emprego da vírgula. São muitas as regras, mas a primeira coisa que você deve ter em mente, vírgula não é bobagem, não é frescura, como muita gente diz. A vírgula pode mudar o sentido das frases, não é? Olha só, esse exemplo aí, não, espere, é muito diferente de não espere. Não é verdade? Então, observe que a vírgula mudou tudo. Nessa outra situação aqui, a vírgula também é importante em matemática, né? Provavelmente você já ficou danado da vida com o professor de matemática porque a resposta era 23,4 e você escreveu 2,34. Você diz, mas professor, era só uma vírgula, né? Mas essa vírgula fez uma diferença gigantesca entre 23,4 e 2,34. Então, a vírgula não é bobagem. Olha o outro exemplo. Alguém pergunta alguma coisa, você diz aceito, obrigado. É diferente de alguém que diz eu aceito, obrigado. No primeiro caso, você está agradecendo. No segundo, você está dizendo que não é, aceitou por obrigação, tá? Então, observe que a vírgula troca o sentido das frases em muitos casos, não é isso, pessoal? Então, olha só, veja também essa situação aqui, veja. Respeitem meus cabelos brancos. Você já deve ter ouvido essa expressão, não é? Respeitar os cabelos brancos de alguém. E quando alguém diz, respeitem meus cabelos brancos, a pessoa está dizendo o quê? Respeitem a minha idade, não é? Cabelos brancos aí representando a idade, é um processo que a gente chama na língua de metonímia. Mas o cantor e compositor Chico César tem um álbum muito interessante, cujo nome é Respeitem Meus Cabelos, vírgula, brancos. Respeitem meus cabelos, brancos. O Chico César, de forma muito inteligente, eu diria de forma genial, coloca uma vírgula aí e altera completamente o sentido, né? O Chico César é negro. Quando ele diz respeitem meus cabelos, ele está dizendo respeitem minha etnia, respeitem minha origem, tá certo? Brancos. E aí, ele está se dirigindo aos brancos. Nesse caso, brancos aí já não é um adjetivo, é um substantivo e tem função sintática de vocativo. É como se ele estivesse dizendo, vocês que são brancos, respeitem meus cabelos. Então, uma vírgula apenas que alterou completamente o sentido, né? Ora, a vírgula serve para isolar vocativo e aposto. São dois termos parecidos que você não deve confundir. Olha comigo aí na tela essas duas imagens. Uma da capa da revista Isto É, Meninas, produto de exportação. Veja, nesse caso, o produto de exportação, que são as meninas, né? Produto de exportação funciona como um aposto e aparece separado por dois pontos. Poderia ser por uma vírgula. Da mesma forma, o nome do filme, Rocky, um lutador. Um lutador funciona como aposto, é um termo explicativo. Vocativo, que vem do latim vocare, que significa chamar, é um termo que indica chamamento. Você está se dirigindo a alguém. E aí é preciso colocar a vírgula sim. Olha só, quando as pessoas picham os muros e escrevem por aí, por exemplo, o Fora Temer, né, que está tão comum nas redes sociais. As pessoas normalmente não colocam vírgula, mas deveriam colocar fora, vírgula, Temer. Seria essa a forma adequada. Do mesmo jeito que muita gente gritou fora Dilma e precisava ter colocado a vírgula ali. Dilma e Temer são vocativos nesse caso, né? Olha comigo as frases. Se eu digo André vem aqui, André é o sujeito da frase. Se eu digo André, vem aqui, é como se eu estivesse falando com o tal do André, chamando o André para que ele viesse aqui. Então agora tem diferença, tem vírgula, isso é um vocativo. Olha esse exemplo aí de Romeu e Julieta. Meu bondoso peregrino, não sejais exagerado, pois o encontro de vossas palmas com as minhas já quase vale por um beijo. Meu bondoso peregrino é a forma como Julieta se dirige a Romeu, funciona como vocativo, essa vírgula é obrigatória. E claro, a gente também traz aí o exemplo de uma famosa canção brasileira, né? Vai, minha tristeza, e diz a ela que sem ela não pode ser. Minha tristeza é o vocativo, a personificação, né? E, claro, vírgula antes e vírgula depois nesse caso, tá certo? As vírgulas também aparecem para separar os vocativos no cinema. A gente tem aí dois títulos, né? Dois filmes conhecidos de muita gente, principalmente de quem já tem mais de 30. O filme Querida, Encolhi as Crianças, que fez um sucesso danado na década de 90. Também o filme brasileiro, O Que É Isso, Companheiro. Nos dois casos aí, Querida e Companheiro, funcionam como vocativos, tá certo? E agora a gente vai ver um caso de mudança de sentido com a vírgula, né? Mudança de sentido. Observe essas duas frases. Os alunos chateados foram embora. E os alunos chateados
foram embora. Observe, no primeiro caso, quando eu digo os alunos chateados, sem colocar vírgula, há um sentido de restrição. Quer dizer, não foram todos os alunos que foram embora, só os que estavam chateados. Os alunos chateados foram embora. No segundo caso, quando eu faço a pausa, os alunos chateados foram embora. O que é que se sugere? Que todos estavam chateados e todos foram embora. As vírgulas agora servem para dar uma explicação. Então, nesse caso aí, a presença das vírgulas alterou completamente o sentido. Isso você estuda lá na escola com o nome de oração adjetiva explicativa. No caso que eu dei como exemplo, eu não tenho uma oração porque é apenas um adjetivo. Mas vamos dar uma olhadinha então na oração adjetiva? Olha comigo. Chamei os alunos que estavam na biblioteca. O que você interpreta dessa frase? Chamei os alunos que estavam na biblioteca. Eu chamei todos os alunos? Todos estavam na biblioteca? Me parece que não, não é? Eu não tenho vírgula aí, então existe um sentido de restrição. Eu estou dizendo que alguns alunos estavam na biblioteca e estes eu chamei. Então eu chamei os alunos que estavam na biblioteca. Mas se eu puser uma vírgula, tudo muda. Veja, chamei os alunos que estavam na biblioteca. Agora o que eu estou dizendo, na verdade, é que eu chamei os alunos. Quer dizer, eu chamei todos os alunos. E aí eu dou uma explicação sobre eles. Eles estavam na biblioteca. Então, com a vírgula, eu tenho uma generalização, uma oração explicativa. Sem a vírgula, eu tenho uma oração restritiva. O sentido é esse, você precisa ter cuidado, obviamente, na hora em que vai escrever, tá certo? Olha esse outro exemplo. As favelas cariocas que enfrentam o problema da violência refletem o caos urbano instalado no país. Por que as vírgulas? Por que essa oração aí destacada, né, está entre vírgulas? O que se sugere é que todas as favelas cariocas enfrentam o problema da violência. Se eu tirar as vírgulas, é como se eu estivesse dizendo que algumas enfrentam o problema da violência e outras não, tá certo? Um último exemplo para você entender aí a diferença de sentido. Olha comigo. Os deputados acusados de desvio de verbas envergonham a nação. Tudo numa tacada só, sem vírgula. São todos que envergonham a nação? Não. O sentido aí é de restrição, não é? Não são todos. Existem os honestos, não é? Os deputados acusados de desvio de verbas. Mas se eu fizer uma pausa, tudo muda. Os deputados acusados de desvio de verbas envergonham a nação. Agora se sugere que são todos os deputados. Há uma generalização. Agora eu estou dizendo que todos são farinha do mesmo saco. Então você precisa ter cuidado aí com as vírgulas que envolvem orações explicativas. Lembre-se, a oração explicativa generaliza. A restritiva, como o próprio nome diz, restringe um sentido, delimita, fala apenas de alguns. E nesse caso, você não precisa usar vírgula, tá? A gente vai voltar a essa temática em outras aulas aqui no nosso canal. Então, se inscreva, não esqueça de se inscrever e olha, tem um sininho aí embaixo, clica no sininho. Toda vez que a gente tiver um vídeo novo, você vai receber a informação no seu e-mail e no seu smartphone. Beleza, galera? Um grande abraço e a gente te leva à universidade.